Oiê, tudo bem? Deus te abençoe. Queria ter aqui uma conversa com você, queria trazer um relato meu com a experiência com o Espírito Santo de Deus. Você já teve uma experiência assim? Com o Espírito Santo de Deus? Algo que marcou sua vida? Não estou falando alguma experiência com religião, mesmo porque religião não vai salvar. Religião ela pode te ensinar os bons costumes, o modo que você tem que andar, talvez o modo de ser. O que eu acho legal é a comunhão, é estar junto com as pessoas. Eu entendo ali a igreja como um grande hospital, né? Onde pessoas precisam uma das outras para ajudar umas às outras. Mas eu estou falando da experiência com o Espírito Santo. É isso que eu quero te falar nesse nosso vídeo. Gostaria que você participasse, ficasse até o final e ouvisse aí esse relato meu sobre essas experiências com o Espírito Santo. Valeu? Então, deixa eu te falar, uma experiência assim incrível que eu tive com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, deixa eu te contar. Eu devia estar com meus 13 para 14 anos, foi na época que eu comecei a entender um pouco as coisas, porque até então eu não entendia nada, não sei se você era assim também, nessa faixa etária, né? O que era católico, o que era espírita, o que era evangélico, o que era isso, que eu não entendia nada disso, mas dentro de mim, eu não sei se é assim com você, existe uma fome de algo maior, não desse alimento nosso aqui, mas algo que eu não sabia explicar. Hoje eu entendo que era uma fome espiritual, um desejo de conhecer mais. Como é que nós nascemos? Como que as coisas vieram assim do nada? Será isso possível? Isso para mim era um conflito, porque eu não conseguia entender que um ser humano com a mente tão incrível, as coisas do jeito que funcionam, como é que poderia ser do nada e veio a existência? Isso não entra na minha cabeça, eu acho que preciso de fé demais para acreditar nisso, muita fé. Bom, mas aí com meus 13 para 14 anos, eu pensava o seguinte, eu tinha aquela fome de algo que eu não sabia, depois eu compreendi que era uma fome espiritual, o meu espírito clamava por algo maior do que apenas essa matéria, esse nosso corpo. Então com 13 para 14 anos eu estava andando na rua ali no bairro Angola, em Betim, e andando ali pelas ruas, eu morava ali naquela região, quando eu tinha essa idade, e ao passar na rua me veio o pensamento assim, por que você não entrega a sua vida a Deus? Por que você não vai falar de Deus? Mas eu não conhecia nada sobre Deus, eu não entendia nada de religião, eu não vivia num contexto religioso. Se eu entrei na igreja, na época na igreja católica, talvez 4, 5 vezes, sei lá, 6 vezes, né, nessa faixa etária, devia ser muito, porque realmente eu não ia, não frequentava, mas essa fome de Deus me levava a pensar. E certa vez eu andando ali pela essa rua, me veio um pensamento, acho que era até a Rua do Rosário, bairro Angola, me veio esse pensamento. Com 14 anos, 13 anos, por que então você não serve a Deus? Por que você não entrega a sua vida a Deus? Você já teve esse pensamento assim? Por que você não busca a Deus, busca conhecer mais a palavra e vai servir a Deus, vai anunciar a palavra dele? Eu ficava assim, mas eu anunciar, eu conversando ali, achando que eu estava conversando comigo. Mas eu anunciar a palavra, eu falar da palavra, eu sou muito novo. Quando eu talvez for mais velho, eu pensando isso, quando eu for mais velho, então eu posso seguir e buscar isso, né? Então, esse diálogo ali, que então, até então eu estava achando que era interno. Você já teve essa sensação? Você está achando que está conversando com você, mas na verdade o Espírito de Deus já estava me convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Mas então isso para mim não tinha esse entendimento tão claro como tem hoje. E naquilo que eu pensei, né, que como vai ser isso? Como que é servir a Deus? Como que eu entregarei a minha vida? Aí veio esse pensamento. Não, quando eu for mais velho, então eu penso nisso.
eu penso em servir a Deus e buscar a Deus, e aí aconteceu uma coisa incrível. Incrível, incrível. Parece que alguém leu a minha mente. Então por que parece que alguém leu a minha mente? Porque meu pensamento era esse. Quando eu for mais velho, então eu vou servir, sem entender muito bem o que eu estava pensando naquele momento. Eu não estava compreendendo, mas eu estava pensando isso. E aí, quando eu pensei isso, dentro da minha mente, não foi uma voz audível, Edilvan, olha o papel no chão, não. Foi uma voz dentro da minha mente, na minha alma, na minha psique, no meu espírito, e falou assim, olha para o chão. Aí eu olhei, veja aquele papel. E tinha um papel no chão todo amassado. E falou assim, pega aquele papel. Aí eu peguei o papel e vi que era um papel que tinha, era um folheto. Era um folheto. Hoje eu sei que é um folheto evangélico, né, da palavra de Deus. Eu peguei aquele papel e assim, bem, estava meio rasgado e só dava para ler um versículo nesse papel. E aí que está incrível. Sabe qual versículo que era? Você sabe, não sei se você sabe, que a Bíblia evangélica, são 66 livros. A católica tem 7 livros a mais, então são 73 livros. O Novo Testamento é a mesma quantidade, tanto na católica como na evangélica, são 27 livros. Passa 7 livros a mais no Velho Testamento, mas são livros históricos, tá ok? Mas não é esse que eu quero te falar. O que eu quero te falar é o seguinte, são 31.102 versículos. 31.102 versículos. Então, quando eu pensei, quando eu for mais velho, né, quando eu estiver mais velho, aí eu vou servir esse Deus, vou entender mais o que é isso, por que eu fico pensando em Deus, por que eu fico pensando em conhecer Jesus, né? Sendo que ninguém falava isso para mim. Ninguém me falava nada sobre isso. Eu ouvia algumas pregações na televisão, mas eu passava assim, na época, eu só via assim, mas não parava para ouvir. Mas aí, sabe qual versículo que eu achei nesse papel, que só dava para ler esse versículo que estava jogado no chão? Veja só como é incrível. Quando o Espírito de Deus quer falar com você. E eu tomei um choque quando eu li. Ouve aí. Em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. Estou aqui com a Bíblia. E estava escrito assim, então quando eu pensei, quando eu for mais velho, né? E o Espírito de Deus me falou, olha no chão, pega aquele papel, abre aquele papel. Então quando eu li, o versículo que eu li foi esse aqui. Lembra-se do seu Criador no dia da sua juventude, antes que venha os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude. Eu tomei um susto, porque eu nunca tinha lido nada igual, eu nunca tinha visto, nunca ninguém tinha me falado isso. Então quando eu peguei aquele papel ali meio rasgado, aquela coisa ali, e só tinha essa parte para se ler. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, enquanto você é jovem, porque virão dias em que você dirá, não tenho neles prazer. Eu pensei, alguém está falando comigo, alguém está se comunicando comigo. Quem pode ser? Quem está falando comigo? E a partir dali, eu comecei a ter outras experiências com o Espírito Santo, marcantes e maravilhosas. Experiências com Ele, que é incrível, né? Então, quando você já teve uma experiência assim? Você já teve algo assim com o Espírito Santo de Deus? Você quer compartilhar comigo aqui, né? Botar aí no comentário. Se você teve uma experiência dessa forma, né, com a voz do Espírito Santo, uma experiência que te marcou, eu quero
ressaltar para você, eu tinha de 13 para 14 anos, não ia em religião, ninguém me falava nada de religião, ninguém me falava nada sobre Jesus Cristo, nada, eu realmente não sabia nada, zero. Então, nesse momento, o Espírito de Deus, ele começou a agir, porque quem me convenceu do meu pecado e do juízo que virá e da justiça foi o Espírito Santo de Deus. Eu tenho mais coisas para contar desse testemunho, eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, ok? Mas aí, compartilhe, dê um like, amém? Eu quero que você conheça esse Espírito Santo maravilhoso. E eu quero que você deixe aí também um testemunho seu de alguma experiência que você teve com ele. Ok? Vamos juntos? Deus te abençoe. Forte abraço e que o Espírito Santo fale em sua vida grandemente. Se você tem algum pedido de oração também por cura, eu creio demais nisso. Eu creio demais na cura, realmente. Deixa o seu pedido aí, que nós vamos também estar orando. Deus te abençoe. Fique na paz e na presença do Espírito Santo de Deus. Ele te ilumine sempre. Amém.